Olá, bem-vindos a Conversas com Tato. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber meus amigos aqui, seu Giacomo e o Rogério. A gente vai falar sobre um tema interessante, que para mim é fascinante, que é a reflexologia durante a jornada do paciente oncológico. Então o seu Giacomo vai contar um pouquinho da história dele e a gente vai achar como a reflexologia, que na verdade o Rogério vai explicar depois, mas que é um tipo de uma massagem, se beneficia os pacientes em tratamento oncológico. Então, seu Giacomo, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua história e a gente conversa. Aí eu chamo o Rogério, tá bom? Pois não, meu nome é Giacomo. Realmente, no começo do tratamento, em função da minha idade, esse tipo de coisa, né, eu não tinha muito conhecimento de massagem, esse tipo de coisa. E eu tinha um certo respeito, sabe, assim, né, uma certa barreira. Mas quando o Rogério foi lá na sala e se ofereceu o serviço, esse tipo de coisa, eu comecei fazendo, sabe? E, nossa, aí eu vi o tempo que eu perdi de não ter feito isso, porque é muito satisfatório, é gostoso, é relaxante e é algo mais pra gente, né? Porque passa além daquele tratamento convencional, somente aquilo. Sabe? Isso começa a atingir outros pontos, né, que ajudam a gente na recuperação. E eu gostei muito mesmo, bastante. Aprovei, eu comentei isso aí com ele, inclusive, que eu tinha um certo receio quanto a isso, né? Eu não sou desse tempo aí. Meu tempo era outra coisa. Não se conhecia isso. E hoje não, né? Hoje é um negócio fabuloso. Sinceramente, eu achei muito bom mesmo. Rogério, aproveitando a deixa do seu Giacomo, a primeira coisa, tem essa barreira dos pacientes em relação aos tratamentos e dos profissionais da saúde, né? As pessoas às vezes não conhecem e às vezes são medidas simples que dão muito ganho. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Queria só que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você, que a gente já... Aí eu vou fazer umas perguntas para cada um. Perfeito. Meu nome é Rogério, né? Eu comecei com a reflexologia lá no Japão ainda, 20 anos atrás. A mesma técnica que eu utilizo hoje em dia lá, né, Sr. Giacomo? E essa questão da barreira, assim, ainda há um pouco de barreira dos pacientes, né? Mas depois que a gente explica como que vai ser feito, os benefícios, né? Potencializando todo o tratamento que está sendo feito, e daí começo a ganhar espaço, enfim, como o Sr. Giacomo, que eu comecei a explicar como seria feito, né? Essa questão fisiológica da melhor retorno venoso, circulação e também pensando nesse bem-estar geral. É muito bacana esse acolhimento, muito necessário, né? E está sendo muito gratificante obter esses feedbacks assim dos pacientes. De benefício, assim, né? Exatamente, assim, você vê que eles hoje, uma das pacientes do senhor também comentando que, nossa, Rogério, eu não tive, depois que eu comecei a fazer assim as náuseas, eu já não estou saindo daquele jeito que eu saía antes, enfim, e dezenas de outros relatos também. Então, é interessante que esse projeto, né, que eu estou encabeçando é justamente tratamento com tato, né, que é essa habilidade de conversar, de ter contato, tato realmente de tocar, acolhimento. Sim. Então você falou bem uma coisa interessante, porque esse projeto de reflexologia durante a quimio, acho que é importante a gente frisar, que pode ser feito depois em casa, mas o Rogério trabalha na clínica durante a infusão de químio, que é um projeto que eu tive em 2007, 2008, e ninguém sabia, porque não tinham muitos dados. Mas como eu não tinha efeito colateral, eu resolvi oferecer para os pacientes. Eu falei, não, ganho vai ter porque eu faço toda semana e gosto. E aí foi assim que começou, né? E hoje tem briga, né? O Rogério sabe muito bem, as pessoas brigam, não, doutor, mas o Rogério vai estar disponível. Aí se você está muito cheio de manhã e eu quero que o paciente venha à tarde, eu falo, mas o Rogério só está à tarde. Opa, então eu quero à tarde. Então conta pra gente, seu Jaco, como que é essa experiência durante a quimio, né? Porque o senhor fez quimioterapia sem reflexo e depois com reflexo, né? Qual que é a diferença? É muito grande, porque hoje, por exemplo, eu fico esperando ele chegar, né? Fico vendo as pessoas, vem as meninas, troca, tal, remédio, aquela coisa toda, e hoje eu fico esperando ele chegar.
né? Porque faz parte agora. A gente fica contando com isso, né? E relaxa, sabe, doutor? Relaxa bastante mesmo. E é isso que eu falei, não dá para ficar sem agora. Esse é o problema. Só acostumou mal a gente. Então, Rogério, conta um pouquinho dessa interação, porque na verdade você acaba até fazendo um pouco de terapia com o paciente, né? Muitos pacientes dormem, que eles já me contaram, que eles relaxam tanto que dormem. Então, às vezes eu vou passar visitando o box e o paciente está dormindo, eu falei, fica aí, né, relaxa. Então, conta um pouquinho dessa, inclusive da experiência profissional. O que é, né? Acho que muita gente tem dúvidas, e acho que tem alguns mitos, né? Eu posso fazer massagem, a massagem dá câncer, espalha o câncer, reflexologia, e já começando assim, não existe. É um preconceito contra as terapias, já foi provado. Então conta pra gente um pouquinho o que é reflexologia, que pontos que você pega, conta um pouco pra gente. Realmente, até nas escolas aqui do Brasil, eles têm esse mito muito gigante que, não, paciente oncológico, você nem, na anamnese você já bloqueia, você nem vai atender. É o clássico isso. Em todas as escolas de massagem, eu passei em 2 aqui. Eu fiz meu curso no Japão, mas eu passei em 2 aqui para, enfim, conhecer outras técnicas. Mas sim, tem esse grande mito de que não podemos tocar paciente oncológico. Enfim, não é isso, né? E eu falo muito com eles, eu sempre falo assim, olha, eu sei que para estar aqui, ninguém está passeando aqui na clínica. Temos que resolver, né, uma situação dessa. Então, você imagina como deve estar esse corpo tenso. Uma das principais metas aqui do que eu pretendo fazer nesta sessão é deixar esse corpo pleno, tranquilo, para que tudo que está sendo processado, vamos potencializar tudo isso aí, entendeu? Então, fisiologicamente, nos pés, vamos fazer então a massagem, né, deslizamento, vamos fazer melhor retorno venoso e melhor circulação sanguínea, né? E também pensando na medicina chinesa, nós temos os pontos reflexos nos pés, que nós vamos fazer todos os estímulos em todo o organismo, né, desse paciente, consequentemente daí voltando aquilo, né, deixando esse ser pleno, para que tá tudo que está sendo processado, potencializando muito mais aquilo, tirando aquela rigidez, aquele monte de emoções, enfim, né? Que, como eu falei, né? Ninguém está indo para passear lá, né? É até interessante que primeira químio, né? Você preenche um critério de estresse. Eu até brinco, né, com as enfermeiras. Imagina que o paciente vem fazer a primeira químio, ele está, né, 0 estresse, né? Então, óbvio que é. Tem que ser 1000, né? Não é nem 10, é 1000. E aí vem uma massagem no pé, esse acolhimento, né? Eu acho que mesmo que você não acredite em nada, só de você ser tocado, acho que você pode falar, né? Muito, com certeza, com certeza. Inclusive, é uma terapia fabulosa, porque a gente, ele vai lá para fazer o trabalho dele em 15, 20 minutos, não sei qual é o tempo, fica lá 1 hora, porque a gente segura ele, conversa, fala, né? E ele querendo sair e a gente esticando. Mas o benefício é assombroso, porque a diferença é do dia para a noite, sabe? Como eu falei, a gente fica esperando ele chegar, né? Eu, a minha acompanhante, a minha esposa, que quer conversar, que gosta de conversar. Então, não é só o fato da terapia em mim, sabe? É para ela também, que tem acompanhante, né? E é muito bom, assim, sem dúvida alguma. Como eu disse, eu me arrependo, né, de ter começado somente agora, mas vou tirar o proveito o máximo que eu puder. Sempre é tempo, né? Mas sempre é tempo, isso é verdade. Até para abrir a cabeça e receber outros benefícios, né? Tudo, né? Eu acho que não é todo mundo que se beneficia de tudo, mas se o paciente tiver autonomia e conhecer tudo, ele escolhe o que é bom para ele, né? Acho que esse é o recado que a gente passa para quem Mas a ideia assistir, foi genial, sabe, doutor? Porque a gente fica lá na sala, eu fico conversando com ela. Tem televisão, mas a gente não liga, fica conversando. É o tempo que eu mais converso com ela, né? Quando tá ali. Aí quando vê as meninas e tal, conversando com as meninas, mas quando ele vai lá, muda de figura. E faz parte já, sabe? Não pode faltar uma bolsinha lá, mas não pode faltar ele também. Que eu acho que é muito interessante, você fura o paciente, você, né,
é agressivo, né? O tratamento em si, né, por mais acolhedor que a gente faça, é por uma agulha, é por um remédio que pode dar enjoo, e de repente vem alguém de fora e fala, não, eu vou tentar amenizar isso, né? Eu acho que esse é o segredo de ter alguém lá para te acolher. Tem até uma briga que muitos acompanhantes querem fazer e não podem, né? Porque só para o paciente, não é para o acompanhante. Não é para o acompanhante, é verdade. Que também é um desafio que eu acho interessante que a gente pode oferecer. Porque como o acompanhante sofre e fica muito tempo, talvez a gente não consiga fazer na clínica, mas você pode fazer em outro espaço. Então, enquanto o paciente está fazendo a aplicação, você pode oferecer em outro lugar, né? Então, são coisas... Então, não é chute, né, Rogério? Você estudou para isso, né? Porque muita gente tem a impressão que a gente... Né? Não, massagem você chuta. Não, é estudado, né? Conta um pouquinho aqui que é a faculdade, o que você aprendeu para a gente poder... e aí eu vou botar umas coisas científicas para você. Claro. Como eu falei, né? Eu comecei lá com 19 anos, 20 anos atrás, no Japão. A técnica de reflexologia mesmo que eu aplico aqui na clínica. É um curso no Japão? Como isso, é um curso específico. Lá, eles... essa técnica é uma técnica chinesa, né? Que daí, no caso, tem como base a medicina tradicional chinesa, né? Envolvendo os 5 elementos e os pontos reflexos no pé de todo o corpo. Comecei isso lá. No Brasil, eu retornei em 2002. Fiz acupuntura, fiz o técnico em massoterapia. E daí agora você me perguntou sobre o... Que é científico, né? Não é o chute. Ah, né? tá. Não é você estudou para isso, né? Ah, sim. Não é chute, né? Como eu poderia explicar? Essa base... Tem pontos, né? Não é simplesmente tocar, além de tocar, acolhimento, sim. Quer dizer, eu estou te perguntando isso porque saiu um guia no Congresso Europeu e Americano na incorporação da reflexologia para diminuir náusea e vômito. Sim, então, sim. Só do paciente tomar menos remédio por fazer reflexologia já é um grande ganho, né? São terapias alternativas onde você diminui a medicação. Então isso é interessante que hoje faz parte dos guias internacionais, né? É isso, né? Não é um chute, né? Não é um chute. E até, acho que foi 2008 que já foi até acrescentado no SUS agora como técnica, o PIX lá, né? Os integrativas complementares já está no SUS também aqui no Brasil, já foi acoplado já como terapia que faz parte, que é necessário, é viável, já foi testado a reflexologia, como outras também terapias integrativas, né? Eu tenho bastante experiência com náusea e vômito com acupuntura e com pressão em pontos de acupuntura, que é o que você está falando, né? Que é o que você treinou, quer dizer, tem ponto, além da massagem, tem pontos específicos que às vezes o paciente não percebe, mas você faz. Né? A gente acaba fazendo, principalmente nos pés, que a gente, eu principalmente, né? Dos pontos de meridiano, não só da reflexologia, mas eu acabo misturando os pontos de acupuntura para fazer também a sedação, a estimulação, depende de acordo com o que ele está me relatando. Rogério, hoje constipação, então a gente vai dar uma olhada melhor no intestino, enfim. Esse outro olhar também, assim, não só com a reflexo, né, que a gente acaba usando outras técnicas também. Então conta, senhor, além do benefício na hora, o que mudou na sua vida, né? Porque isso te ajudou muito, né? Bastante, porque, como eu disse, a gente tinha aquela barreira, né? E quebrou, aí a gente começava a olhar as coisas diferentes, sabe? E começar a aceitar esses tratamentos, né? Porque, como eu disse, eu não me aproximava disso, não aceitava isso, achava que não ia refrescar nada, não ia adiantar nada. E agora, como eu disse, a gente tem que chegar lá, tem que ficar esperando ele chegar, ficar ansioso para ele voltar, para você ter o tratamento. Mas eu acho que você ficou mais calmo em casa também, não? Sim, né? Acho que teve um ganho a médio e longo prazo também. Verdade, porque realmente a gente muda um pouco o comportamento, né? Mas, na verdade, doutor, o meu comportamento ele mudou não foi bem por causa da doença, foi mesmo por outros problemas, né?
de trabalho, esse tipo de coisa. Mas a doença e o tratamento que eu tive foi excelente. Quando começou o trabalho do Rogério, aí eu me senti mais tranquilo, sabe? Assim, mais sem pressão. Eu raciocinava mais, porque eu era muito explosivo, né? Eu estava assim, pavio muito curto, né? Não tinha muito tempo para conversar. E a partir daí eu comecei a ter uma melhora, né? E eu precisava mesmo disso, mas eu não ia atrás, né? Se ele não vem até lá como aconteceu, eu não ia atrás disso e não ia me beneficiar disso, né? Porque tinha essa barreira e achava que não, como foi meio assim, tá aqui mesmo, vamos fazer, né? Aí que eu peguei o gosto, falei, opa, então não é nada daquilo que eu imaginava, né? Isso aí está ajudando, me ajudou muito. Eu testemunha a minha própria esposa, né, coitada, ela quer pagar a conta, né? Mas Tanto que hoje ela está ganhando, né? Porque você está mais calmo. só ver até onde a coisa chega, né? Porque até ela está sendo beneficiada, né? E realmente é relaxante mesmo, sabe? É que a gente não percebe isso, sabe? A gente lá na frente você pensa, pô, mas eu ia ter agora eu ia ter um comportamento diferente e não estou tendo aquilo que eu tinha tempos atrás, né? Mas começar a analisar, pensar o que é compensar tudo começa a pensar nessas mudanças que houveram. O que está ajudando? A partir de quando que aconteceu isso, essa mudança? Então, porque a gente ficava lá na sala e ficava muito vago, um tempo longo, né? E, como eu disse, eu conversava com a minha esposa bastante, era a hora que eu tinha que conversar com ela. E com a entrada desse trabalho, desse atendimento, ocupou mais o espaço. E não que a gente ficasse lá agoniado, não é nada disso, muito pelo contrário. Porque como eu já cansei de falar, eu gosto de ir lá, gosto de fazer. Eu sou muito bem atendido lá com o pessoal. E me sinto bem. Agora mais do que nunca, né? Agora ainda com a presença do Rogério, né? Lá, eu só ganho. E esse ganho que eu tive, que se foi muito bem lembrado, de acalmar um pouco, sabe? Porque a gente está passando tanta coisa, né, doutor? Então, esses períodos difíceis que a gente viveu nos últimos anos, quer dizer, acabou gerando um estresse maior. Sim. Então, talvez a reflexologia te ajudou também a passar esses momentos mais difíceis. Com certeza, o senhor acha? muito, porque eu senti uma grande diferença a partir de quando eu comecei a fazer esse tratamento, né? Porque a gente acalmou mais, sabe? Porque era muito explosivo, explodia fácil, né? E a partir daí não, a partir daí eu comecei a sentir uma melhora, mas até eu ligar essa melhora com esse fato demorou um pouco, sabe? Mas é em função disso mesmo, sabe? É em função desse tratamento que eu obtive mais tranquilidade, mais calma, porque eu não tenho mais tempo, preciso correr mais, né, doutor? Já corri bastante na vida, agora eu preciso chega, estar tranquilo, né? Chega. Agora só preciso fazer isso, relaxar, esperar cada 15 dias lá, né? Que às vezes eu falo que às vezes a doença vem para melhorar a nossa vida, não para piorar. Abrir os olhos. Aí fala, opa, agora é meu momento, né? Eu brinco que agora é meu... Então, você começa a se dedicar a si mesmo, né? É interessante. Perde a pressa, eu perdi totalmente a pressa. Por que eu vou correr? Eu corri a vida toda, agora eu vou trabalhar mais sossegado, continuo trabalhando, normal, né? Só não é presencial, mas continuo trabalhando normal, prestando serviço para a empresa, fazendo tudo que dá para mim fazer. Bem tão tranquilo, mais tranquilo, finalmente, né? E, então, Rogério, aproveitando, porque o senhor já falou uma coisa interessante, que às vezes a pessoa vem fazer quimioterapia com angústia, né? Porque cada 15 dias tem que vir fazer e põe aqui. De repente virou um programa de prazer. As pessoas disputam, né? É interessante. Eu costumo até falar para alguns, eu falo assim, olha, na verdade, hoje é o dia do seu spa, você vem receber massagem, a gente deixa essas enfermeiras colocarem a tarde de quimioterapia, né? Mas na verdade hoje é dia de massagem. O senhor vem aqui fazer massagem. Mudar esse foco, né? E muda mesmo. E muda sim. É verdade, porque você já vem com essa ideia. Né? Bom, vamos lá tomar os remédios, tudo isso. E a massoterapia. A massagem lá. Você já está incluso. Né?
A ideia foi muito boa, realmente. E, Rogério, tem vários estudos, né, como eu falei, de náuseas e vômitos, que você diminui a medicação, ansiedade, né, porque a gente vê bastante. E a pergunta é, a gente precisa ficar confinado na reflexologia, porque tem muito preconceito com massagem em geral, né, e não tem contraindicação, na verdade. E é óbvio que durante a quimioterapia não dá para fazer massagem, até porque não tem espaço, enfim, mas o paciente pode fazer além da quimio, né? Acho que o interessante foi essa ideia de fazer durante a quimio, foi uma ideia minha, né? Depois foi... já que está aqui, né, fazendo, por que eu não vou aproveitar, otimizar o tempo? Mas pode fazer depois também, né? Conta um pouquinho da massagem, quanto tempo você acha legal fazer? Sim, não, até recentemente um paciente comentou que com o benefício da reflexo ele diminuiu as náuseas dele, melhorou a questão da neuropatia também, periférica. E eu estava até comentando sobre, geralmente uns 2-3 dias vai manter esse efeito que nós estamos fazendo, né? E se ele pudesse procurar, né, um lugar específico, qualificado, que tem essa visão também de fazer, então a cada 3 dias seria 2 vezes por semana seria o ideal. Para manter todo esse equilíbrio, né? Porque daí até ele questionou a quantidade de tempo e falou assim, olha, depende também muito de você. Não adianta você também sair daqui estressadão e isso vai ter efeito para um dia só. Então vamos manter também, ter um equilíbrio seu, né? Mas o ideal seria 2 vezes por semana, seria bacana para receber, ainda mais, né, depois das sessões de quimioterapia. Eu acho bacana, seria umas 2 vezes por semana, né, o dia que recebe, mas uns 3-4 dias depois receber novamente, tá mantendo todo esse equilíbrio, esse bem-estar, deixando esse corpo mais tranquilo. O que eu vejo, o Sr. Jaco pode falar melhor, é que até a quimio, né, que com a bombinha fica circulando 48 horas. Sim. Tem um desgaste, tem que vir para a clínica 2 vezes na semana, então você já está mais cansado. Então, a ideia, inclusive, da Tato, né, é fazer um serviço em casa, porque você consegue levar para o paciente. Porque imagina ter que se deslocar mais um dia da semana, perde 1 hora no trânsito, já fica nervoso para chegar, faz a massagem, relaxa, fica tenso porque pegou trânsito. Né? Então, são esses acolhimentos que acho que precisam, né, Sr. Jaco? Né? Se você tivesse um serviço, isso é até uma pergunta. Excelente. Se pudesse ir na sua casa, ajudaria, né? Muito. Porque tem o estresse do trânsito, como você falou. Só tem para ir, tem para volta também, não tem jeito, né? Apesar que eu estou bem escolado com isso, né? Mas é interessante, sim, doutor. Bem interessante, sim. Fazer a cada 15 dias, 2 vezes por semana, né? E fazer, por exemplo, no meu caso, a segunda vez faria em casa, né? É bem interessante, sim, é uma boa ideia. Porque eu acho que vai ter um ganho, né? Com certeza. Que é outro ponto, que o paciente tranquilo, o tratamento fica mais tranquilo e usa menos remédio. Sim. Então, no fundo, vai ser melhor. Só benefício, né? E com medidas que não tem efeito colateral, porque as pessoas vão atrás da pílula do milagre. Eu costumo brincar, né? Você quer um remédio para tudo. E eu sou quimioterapeuta, eu posso falar porque eu faço quimioterapia. Mas eu uso muito, porque tem um ganho sem ter o custo. Né? Porque medicamento, independente do que for, tem o custo do efeito colateral. E essas terapias não têm efeito colateral, zero. Né? É o que eu falei, talvez tenha um desgaste de ir e voltar, mas né? A terapia em si não tem custo do ponto de vista de toxicidade. Né? Então, acho que essa é a grande lição. No fundo é só o benefício, né, doutor? No fundo é só o benefício. Por isso. Não tem uma contraindicação em absoluto. Né? Então, assim, a gente viu que tem um ganho, né? E o Sr. Jaco não tem muito inchaço, né? Acho que não tem, mas para os pacientes que estão muito inchados, né, com uma reclamação frequente, e ao invés de dar diurético, quer dizer, dá para diminuir o inchaço
outro mito, né? Drenagem linfática. É um mito, na verdade pode fazer, não tem... Eu costumo brincar com os pacientes, eu não tenho o poder de com o dedo espalhar o câncer, né? Seria muito... muito poder, né? E o que mais circula o sangue é a atividade física, e é o que melhora o câncer. Então, circular melhor não necessariamente espalha o câncer e às vezes pode melhorar. Sim. Então fala um pouquinho pra gente da drenagem, como que funciona, como que deve fazer. E exatamente, o grande mito também da drenagem, e que também eles barram completamente, até inclusive em literatura, assim, sabe? De contraindicações de pacientes oncológicos, mas então, realmente nós não temos o poder de fazer assim, não, você vai fazer andar a célula cancerígena. E sim, porque daí quando acaba afetando e ocasionando edema dos pacientes, são muitos, né? Hoje, inclusive, também a paciente reclamando muito de inchaço nas pernas, né? Teve problema renal, enfim, começou a reter muito líquido. Então, no mini drenagem, porque eu estava só na região dos pés, né? Da região ali perto dos maléolos, fui abrindo os gânglios para poder fazer essa... E é instantâneo, é visível, na hora. A gente começa a fazer essa drenagem e a pessoa fala assim, meu Deus, o que você está fazendo, né? Porque é instantâneo, você começa a fazer, puxar as linfas e fazendo todo esse e sim, os pacientes, eles a drenagem linfática, o resultado é imediato, não tem como, né? E é o que eles reclamam bastante, sim, principalmente dessa questão da retenção de líquido devido a medicamento, né? Sobrecarregando o rim, blá blá blá. Você chegou a ter um pouquinho só, mas não teve muito inchaço, né? Não. Teve mais... 1 ou 2 dias após a quimio, depois ele volta. Mas quando ele faz, já elimina bastante. Tem briga pra ir no banheiro lá da clínica? Todo mundo precisa ir no banheiro. Não. E tira o inchaço, sabe? Diminui bem o inchaço. Ele, na verdade, ele vai começar 1 ou 2 dias depois que eu tiro o aparelho, né? Aí sim, ele normalmente é no sábado, domingo. Mas na segunda-feira ele já está voltando ao normal. Né? Então, seria bacana, né? Que daí o tempo que eu estava comentando, os 3, 4 dias, que daí já fez a quimioterapia. Isso, que daí o senhor disse que começa a ter as questões de inchaço, né? Que daí seria bom, daí retorna para poder fazer entendeu? Daí, por isso que daí dá certo aqueles 3, 4 dias, que daí já passou o dia da quimio, né? Exato. Para poder auxiliar nesse processo também de retorno, né? Na semana seguinte, né, que seria recomendável, né? Eu acho que a gente tinha que fazer uma prescrição, né? Acho que o Rogério, o ideal seria fazer uma avaliação individual e aí você faz um programa, porque um precisa da drenagem, o outro vai precisar do reflexo, né? Eu acho que falta também isso, né? Como os profissionais da saúde não têm acesso a isso, acaba não chegando para você a oportunidade de dar o ganho, né? Sim. É que como ele está falando agora, eu já estou linkando. Então vai dar certinho, uns 3, 4 dias, se o senhor está falando que começam os inchaços, seria legal esse retorno, então, o atendimento para o senhor, uns 3, 4 dias, para a gente já melhorar isso também, né? Para que isso não tenha isso. Né? Gente, foi muito bom. Poderemos passar horas aqui, ou seja, como a gente conversa horas lá na clínica, é um prazer enorme. E dizer que esse é o recado, na verdade, que a gente gostaria, né, de passar, que terapias alternativas funcionam e vão bem e não tem contraindicação. Eu posso falar isso porque eu sou prescritor de remédio, então eu fico bem à vontade de dizer que as terapias funcionam. Então, queria dizer que esse é o jeito tato de ser, contato, né, a massagem acho que explica bem a filosofia de acolhimento do paciente. Então, super obrigado pelos dois, foi um prazer enorme tê-los aqui. E eu vou acabar com uma frase que eu sempre digo que é:
o que a gente faz é contato e compaixão, né? Obrigado, gente. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu agradeço. Obrigado, doutor.